queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos nós, povo de Deus, aqui na nossa cidade, em Volta Redonda, sobre a vida da Segunda Igreja, na qual nós temos o privilégio de trabalharmos como pastor auxiliar, todos os irmãos da Segunda Igreja, de forma especial, os irmãos das congregações de Betânia, no bairro Belo Horizonte, e os irmãos da congregação de Coqueiros, no bairro Coqueiros. Congregações nas quais nós temos tido o privilégio de trabalhar com os irmãos. Que Deus assim os abençoe, nesse momento de forma muito especial, vendo aí alguns irmãos, que hoje mesmo a nossa irmã Rosa Camilo, tivemos a oportunidade de nos encontrar rapidamente pela cidade. Agora estamos aí juntos para esse momento de estudo bíblico da palavra. Hoje, quarta-feira, dia 3 de maio de 2020, nesses dias de quarta-feira, todas as quartas-feiras é de praxe, nós estamos reunidos nas congregações Coqueiro e Betânia para o nosso estudo bíblico doutrinário. Portanto, nesses dias de pandemia, onde estamos de quarentena, isolados, reclusos, não temos tido os nossos trabalhos presenciais, nossos estudos bíblicos nas nossas congregações, mas aqui estamos transmitindo essa meditação para a glória do nosso Deus e para a edificação da sua igreja. Nós vamos nesse instante louvar ao nosso Deus, sempre o nosso momento de estudo da palavra, no momento de oração, nós temos tido o privilégio de termos um momento de louvor. Hoje nós vamos cantar, vamos louvar com o hino de número 11, Trindade Santíssima. Nós hoje vamos falar sobre Senhor Deus, venha o teu reino. Uma meditação na oração do Pai Nosso. Então você que conhece este hino, ou você que tem aí o seu hinário, esteja acompanhando conosco. Hino de número 11, Trindade Santíssima. Desculpa, irmãos, alguma falha técnica. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo,
graças a Deus por podermos louvar o Teu santo nome, a Trindade Santíssima, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesse momento nós vamos dar aquela palavra pastoral, sempre lembrando aos irmãos para tirar um tempo para você orar, ler a Bíblia, meditar na palavra, ter um momento de comunhão com o Senhor, ter aquele momento de meditação. Se você tem condição de fazer isso com a sua família, você que tem toda a sua família na presença de Deus, em Cristo Jesus, reúna a sua família, tire um tempo todos os dias, leia a Bíblia, cante louvores e também faça meditações. Se você não tem esse privilégio, se você tem essa dificuldade talvez de ter só você da família, tire o seu tempo, né? Como nós falamos ontem na nossa meditação do grupo de oração, dos grupos de crescimento, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, porque teu pai, Deus Todo-Poderoso, ele vê tudo aquilo que você faz também em segredo e ele ouve a sua oração. Então, vamos aproveitar esse tempo que nós estamos sempre em família, né? Muito mais do que os outros dias, reclusos, para termos um momento de meditação, de oração e de comunhão, de reunião, de culto nos nossos lares. O culto doméstico é uma bênção, é um meio de graça que Deus deu para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, com o seu Filho. Nós vamos nesse instante ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 3. É o texto que segue da leitura que nós fizemos ontem. Só que hoje nós vamos fazer um estudo bíblico, né? Ontem nós fizemos uma meditação, hoje também é uma meditação no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, com o título Senhor Deus, venha o teu reino. Nós vamos ler Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13. E a palavra de Deus nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, nós queremos meditar nessa oportunidade dentro da oração dominical, ou mais popularmente, como conhecemos no meio cristão, a oração do Pai Nosso, uma oração universal, ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. E queremos olhar de forma especial dentro dessa oração o que diz o verso 10 de Mateus 6. E eu queria aqui ler esse verso em algumas traduções que nós temos no português. A tradução da nossa Bíblia, revista atualizada de João Ferreira de Almeida, né? Ela diz o que já lemos: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A NVI, né, a nova tradução internacional, nova versão internacional, traduzida no português, esse mesmo versículo diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, esse versículo é traduzido assim: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. A revista corrigida da João Ferreira de Almeida diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A nova tradução NAA, né? Ela tem a tradução que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E na tradução brasileira, este mesmo versículo diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E na edição pastoral da editora Paulus, que é a tradução da Igreja Católica, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bem, por que eu citei aqui todas essas traduções, inclusive a tradução da Igreja Católica?
Porque eu quero frisar com os irmãos nessa noite que se entenda que sejam protestantes, reformados, calvinistas, luteranos, pentecostais, arminianos, presbiterianos, metodistas, assembleianos, católicos e até os espíritas, porque eu conheço muitos espíritas que leem a Bíblia nessas versões e fazem a oração do Pai Nosso. Mas eu quero justamente frisar o verso 10, nas suas 3 expressões, e perguntar para todos vocês que estão nos ouvindo. Não importa a sua denominação, não importa o seu segmento religioso, mas eu quero convidar você a olhar a oração do Pai Nosso, nosso Deus, e perguntar a você: o que você entende por essas 3 expressões de Mateus capítulo 6, verso 10? De todas essas traduções que nós lemos aqui, está certo que nesse momento a nossa transmissão, nosso estudo bíblico, é direcionado para a congregação Betânia e Coqueiros. Mas a gente tem tido o privilégio, por exemplo, nosso estudo bíblico de ontem, só aqui no Facebook, tem mais de 300 visualizações. Então eu creio que Deus tem permitido esse meio de comunicação, porque nós temos agora 18 irmãos nos acompanhando. Eu consigo ver aqui, irmãos lá de Porto Real, ou melhor, lá de Quatis, irmãos da congregação Betânia, irmãos da congregação Coqueiro. Eu consigo ver, por exemplo, eu vi aqui já a Gilma, lá de Barra de São Francisco, lá de Paulista, e outras pessoas. Eu desde ontem estou tentando, quando estou fazendo a transmissão, deixar aqui para que os comentários apareçam. Eu não sei o porquê que não está aparecendo. Eu preciso fazer aqui umas observações. Hoje eu tentei fazer aqui um teste, não apareceu, não sei o porquê. É questão de tecnologia, né, irmãos? A gente vai apanhando aqui, mas vai aprendendo com a tecnologia. Mas olha só, por que eu estou frisando essa questão e trouxe aqui todas essas traduções para a nossa língua portuguesa, inclusive a tradução da Igreja Católica, da editora Paulus, porque nós vamos entender o seguinte: todas as traduções falam a mesma coisa, talvez uma colocaçãozinha, talvez um parecerzinho, assim, coisa muito pouca, porque quando você vai lendo as traduções bíblicas que nós temos hoje, você vai encontrar talvez alguns textos que a tradução é bem diferente. Porque, principalmente, por exemplo, na nova tradução da linguagem de hoje, nas traduções mais atualizadas, revista corrigida, são linguagens mais atualizadas, uma linguagem mais coloquial, vamos dizer assim, para os nossos dias. Mas o que eu quero frisar, o que eu quero abranger, para você, meu querido, que está me ouvindo, e eu quero que você então pense, para você entender essas 3 expressões. Primeiro, venha o teu reino. O que você, quando ora a oração do Pai Nosso, o que você pede a Deus? Venha o teu reino. O que para você essa expressão, venha o teu reino, significa? O que para você a expressão, seja feita a tua vontade? O que ela tem a ver? O que ela significa? Qual é a base? Ou por que ela está nesse contexto da oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso? Assim na terra como no céu. A gente poderia fazer dessas 3 expressões, porque dariam 3 divisões aqui, dentro de um só versículo da oração do Pai Nosso. E dizer assim, venha o teu reino, o que é isso? Seja feita a tua vontade, de quem? Assim na terra como no céu? Como assim? Na terra? No céu? Quando você ora a oração do Pai Nosso, essas 3 perguntas te levam a refletir sobre Deus. É justamente isso que essas 3 expressões levam você a refletir? Quando você ora a oração do Pai Nosso e você diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essas 3 expressões te levam a refletir sobre Deus? E o que essas expressões refletem para Deus e para a glória de Deus? A sua vontade soberana, assim na terra como nos céus? E eu ainda te pergunto, onde está Deus nesse momento? De repente você está dizendo assim, pastor, você está aí falando sobre a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas onde está Deus nesse momento? O que ele está fazendo? Pois nós estamos vivendo uma pandemia mundial do coronavírus, caminhando aí para quase 7 milhões de pessoas contaminadas. Está certo que
quase a metade, né, dos contaminados hoje a nível mundial já estão se recuperando. Mas nós estamos caminhando aí para quase 400 mil óbitos só do coronavírus. O Brasil é o segundo país em número de contaminados. Ainda não é o segundo país em número de óbitos, mas está caminhando para isso. Mas louvado seja Deus, o Brasil é o segundo país no mundo em número de recuperados, em termos do quantitativo, do percentual de pessoas que foram infectadas e dos que já se recuperaram. Então, isso precisa estar na nossa mente. Mas essa pergunta, então, fica para nós. Onde está Deus nesse momento que nós estamos vivendo uma pandemia mundial do coronavírus? Deus está onde? Onde está o Senhor, Deus? Nós estamos no meio de tudo isso, doentes a milhões, mortos a milhares. Em meio a tudo isso, a briga pelo poder, o desejo de encontrar um culpado para tudo isso, e que Deus está fazendo em meio a tudo isso. Ou seja, o que Deus está fazendo em meio a tudo isso? As duas passagens bíblicas que nos podem esclarecer e nos levar a uma explicação para abranger essa visão do venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu creio que é Isaías capítulo 6 e Apocalipse 4 e 5, onde esses dois textos vão relatar a visão que Isaías teve do trono de Deus, da sua glória, da sua majestade, do seu poder. Ao mesmo tempo, João viu, até uma canção que tem esse título, João viu. O Apocalipse, no capítulo 5 e 6, ele viu o trono de Deus, a glória de Deus, o Cordeiro como tendo sido morto e aquele que está assentado, dando a autoridade para julgar sobre tudo e todos, sobre a pessoa e obra de Cristo, seu Filho. Então preste atenção no que se encontra em Isaías capítulo 6, do verso 1 a 9, que diz assim a palavra de Deus: No ano em que o rei Ezequias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Em cima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os teus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vai e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Onde está Deus nesse momento em que nós estamos vivendo essa situação? O profeta Isaías estava vivendo um tempo em que o povo de Israel vivia uma situação drástica. O rei Uzias tinha morrido. A visão do povo e o entendimento do povo é que estavam próximo ao cativeiro, no qual eles seriam levados como escravos. A terra estava assolada. Os exércitos e os impérios estavam em busca de assolar e de dominar o povo de Israel. E aí Isaías vê a glória do Senhor em meio a uma situação de caos. E aí ele diz que ele viu o Senhor assentado num trono exaltado. Ele diz que as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele havia anjos, serafins. Eles tinham 6 asas. Eles voavam, mas eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Então a resposta para nós entendermos, venha o teu reino, é quando nós entendemos que o povo de Deus, em meio a qualquer situação, devemos clamar que Deus é santo, santo e santo, o Deus Pai,
o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Que assim a glória do Senhor deve se estabelecer, porque quando Isaías vê a glória do Senhor, ele teme, porque ele diz que aquele local estava cheio de fumaça. Ele diz, ai de mim, estou perdido, ou seja, ele reconhece quem ele é, o que é e o povo no qual no meio ele está. Ou seja, quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós precisamos reconhecer quem somos nós e o que estamos fazendo. Isso é aqui na terra como nos céus. E aí Deus dá uma missão, Deus manda proclamar, Deus manda divulgar, Deus manda anunciar. Mesmo que o povo ouça e não entenda, mesmo que o povo veja, mas não percebam. Ou seja, nós precisamos lembrar que quando nós oramos a oração do Pai Nosso e dizemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nós precisamos ter a visão do que Isaías viu. A majestade, a soberania de um Deus que é poderoso. Sobre tudo está o seu governo. Sobre tudo está a sua glória, o seu poder. E ele tem um propósito. Vamos olhar também Apocalipse capítulo 4, no verso 2 e 4, que diz assim, imediatamente me vi tomado pelo Espírito. João estava preso numa ilha isolada, uma prisão de segurança máxima, preso porque pregava o Espírito Santo. Em meio a esse momento, ele diz que ele se viu tomado pelo Espírito de Deus. E diante dele estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ou seja, a visão que a gente tem do arco-íris no céu, ele vê que essa visão de cores resplandecente, como se não tivesse nada, mas a cor aparece, algo sobrenatural. É isso que João quer dizer. E ele diz assim, ao redor do qual estavam os 24 tronos, e assentados nesses tronos haviam os 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Ou seja, aqui é a representação do Antigo e do Novo Testamento. Esses 24 anciões são os que representam a Antiga Aliança no Antigo Testamento e a Nova Aliança no Novo Testamento. Ou seja, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo Jesus. E aí, vi 4 seres viventes, verso 8 ao 11. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetiam sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre, vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor, és Deus nosso, és digno de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Percebam que a visão que Isaías tem no Antigo Testamento, 700 anos antes de Cristo, é a mesma visão que João, o apóstolo, tem há quase 2000 anos atrás. Poucos dias, ou poderíamos dizer, no ano entre 60 a 80 da nossa era cristã, depois de que Jesus morreu e ressuscitou, e os apóstolos saem pregando o Evangelho pelo mundo. E João, preso por causa de pregar o Evangelho, de testemunhar de Jesus, ele vê o mesmo que Isaías viu. E os anjos proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os 4 seres viventes que foram descritos lá no capítulo 4 do versículo de Apocalipse, também em Isaías 6, agora estão prostrados diante do trono do Todo-Poderoso. E agora João vê os 24 anciãos, como aqui eu disse, que representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, a antiga aliança do Antigo Testamento e a nova aliança do Novo Testamento. Quando você ora o Pai Nosso, nessas 3 expressões, venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você reconhece nelas a glória, a dignidade, o poder eterno de Cristo Jesus? João diz, ainda na sequência, no capítulo 5, versos 6 ao 10, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de todo povo, de toda a tribo, de toda a língua e de todas as nações. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Agora, o reconhecimento que é visto na glória de Deus, no poder de Deus que está no trono. João diz que viu o livro escrito por dentro e por fora, o livro da vida, selado com 7 selos. Ele disse que ninguém podia tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono, nem mesmo podia olhar para ele. Ele disse que chorava, e era um choro amargo, um choro desesperado. E aí um dos 24 anciões chega, toca nele e diz assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livro e abrir os selos. E aí, nesse momento em que Jesus toma esse livro, para começar a abrir os selos, para ser o início do julgamento que virá sobre a face da terra, sobre mim, sobre você, sobre os vivos, sobre os mortos, sobre aqueles que eram, nós que somos e daqueles que ainda virão. E eles então declaram: tu és digno de receber o livro, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação, e constituíste como reino e sacerdote para o nosso Deus, e reinarão sobre a face da terra. Ou seja, quando nós oramos, venha o teu reino. É nisso que nós devemos estar pensando. Seja feita a tua vontade. É assim que nós precisamos entender. É a vontade de Deus que está sendo feita. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus está na sua glória. Isaías viu, João viu. E eu quero que você veja também pela fé. Creia e tenha esperança. Olhe e ouça, porque o povo de Deus viu, os céus viram. A sequência do capítulo 5 diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amados, a nossa expressão quando nós dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nós precisamos lembrar que nós estamos exaltando aquele que é digno, é o Cordeiro, Cristo Jesus, que foi morto. Ele recebeu o poder, dele é a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E ele está sob o controle de tudo e sobre todos. Por isso ele diz no final do Evangelho de Mateus: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. E ainda tem uma outra expressão final no capítulo 5 de Apocalipse, que diz assim: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que dizem: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes então confirmam essa adoração e diz: amém. E os anciãos prostram-se e adoram o Cordeiro. É isso que você tem em mente quando você ora? Venha o teu reino? É isso que você tem em mente quando você ora? Seja feita a tua vontade? É isso que você tem em mente quando você diz: Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Se você ainda não parou para pensar que esta é a expressão da glória de Deus, do louvor,
da adoração do seu reino, assim na terra como no céu, repense a sua oração. Repense o que você de fato tem falado com Deus. Porque quando nós expressamos essas 3 palavras, essas 3 frases, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós precisamos pensar e analisar dentro desse contexto que Isaías viu o trono de Deus e a sua glória. João viu o trono de Deus e a sua glória. E essas 2 expressões mostram, esses 2 textos mostram que o comportamento daqueles que estavam ao redor do trono, os serafins, os 4 seres viventes, os 24 anciões, era de glorificar a Deus, santo, 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 o Deus todo-criador. E quando Jesus, o Cristo, que João diz que era a aparência de um cordeiro como tendo sido morto, que ressuscitou, ele toma o livro da mão daquele que está sentado no trono, então a glória do céu, os 24 anciões, os 4 seres viventes, próximos diante de Cristo, o Cordeiro, Jesus, e declaram: digno é o Cordeiro. Depois de milhares e milhares e milhões de milhões dos anjos e de todos os seres celestiais que estão na glória, prostram-se diante dele e o glorificam, dizendo: digno és de toda a honra, toda a glória, de todo louvor e toda adoração. E por fim, tudo que está vivo, seja no céu, os anjos, os seres celestiais, nós que estamos aqui na terra, daquilo que está na terra, nos céus e debaixo da terra, que também proclamam a dignidade, a honra, a glória. Portanto, queridos, nós nesse momento queremos orar, e a nossa oração seja para que Deus nos faça entender e nos faça ter mais reverência, mais temor, porque quando nós oramos, venha o teu reino. Quando nós oramos, seja feita a tua vontade. Quando nós oramos, Deus, assim aconteça na terra e no céu, nós estamos englobando toda essa visão da glória de Deus que está no controle, que tem poder, que é autoridade, que é o Deus que está no controle dessa situação. Muitas pessoas já foram ceifadas. Muitas pessoas estão contaminadas. Muitas pessoas já sararam. Tem muita gente brigando pelo poder nesse momento. Tem muita gente querendo achar a culpa de quem fez isso. Não importa. Independente de como isso veio a existir. Se é um acidente de laboratório, se isso é uma guerra química, quem está no poder nesse momento, quem está no comando, seja do seu município, do seu estado, do seu país, dos países que têm influência econômica mundial, se há algum país que quer dominar o mundo através desse momento de pandemia, a realidade é: Deus está no seu trono, na sua glória, e nós precisamos nos voltar para Ele e declarar: Tu és Deus, santo, santo, santo. A glória, o louvor, a honra, a dignidade em Cristo Jesus está com esse Deus. Por isso Ele é o Deus que tem a vontade soberana, que está firmada sobre céus, terra e mar. A sua vontade está sendo feita, assim na terra como no céu. Por isso nós precisamos clamar: venha o teu reino. Que o reino de Deus venha e se estabeleça sobre a terra. Cristo já venceu. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. O seu reino já está estabelecido. Mas nós, o povo da terra, precisamos estar inseridos dentro do contexto desse reino, para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como tem sido feita no céu. Para que a vontade do reino, o poder do reino, a soberania do reino, não fique apenas sendo falada, mas seja manifestada sobre nós, povo de Deus, e sobre todo o povo da face da terra. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, o seu lar. E que nessa pequena meditação você possa, através do Espírito Santo, ler esses textos. Leia Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando ali no verso 9 ao 13. Leia Isaías capítulo 6,
Leia o Apocalipse no capítulo 4 e 5 e faça uma organização. Peça ao Espírito Santo de Deus que te dê entendimento disso tudo. Com essa breve orientação, com essa breve meditação, eu creio que o Espírito Santo vai fazer com que isso cresça na sua mente. Dê fruto na meditação. Que Deus abençoe e que Deus enriqueça esse estudo no dia a dia, na sua leitura da palavra e na meditação e na oração. Vamos falar com Deus, vamos orar. Pai Santo, nesse momento queremos te agradecer por estar aqui, mesmo de forma virtual. A tua glória está sendo aqui manifestada, o teu poder, a tua majestade. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino, que tudo se estabeleça sobre terra e céu. Glória, poder, majestade, tu que és santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração, porque tu comprastes de todo o povo, de toda língua, de toda raça, de toda nação, e os constituíste reino e sacerdote de Deus, para reinar sobre a terra. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, por nos trazer a tua palavra, por nos revelar essa palavra, por nos dirigir essa palavra, por nos fazer entender e ter essa palavra na nossa língua materna. Hoje nós lemos aqui várias traduções para a língua portuguesa de um só versículo. Não há, ó Deus, como alguém negligenciar essa palavra, porque ela está, ó Deus, para todos os tempos e épocas. E o Senhor tem sido Deus sobre todos os tempos e épocas. Assim aqui nós lemos, a tua palavra assim se estabelece. Ó Deus, em nome de Jesus, que nesse tempo dessa pandemia, nesse momento em que o mundo está vivendo, ó Deus, essa situação caótica, que o Senhor, ó Deus, se manifeste sobre nós e que nós possamos entender o teu reino, entender que a tua vontade está sendo feita, assim na terra como nos céus, e que assim, ó Deus, nós possamos nos quedar aos teus pés, orar, clamar, reconhecendo que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso e pedir, Senhor Deus, venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a nossa vida. Venha o teu reino, ó Deus, sobre a nossa família. Venha o teu reino, ó Deus, sobre a nossa igreja, sobre o povo espalhado pela face da terra. Senhor Deus, venha o teu reino sobre todos os povos que hoje habitam a terra. Que vejam a tua glória. Reconheçam Jesus como Salvador. Reconheçam Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Quedem aos seus pés e o reconheça como Senhor e Rei absoluto de todos os povos. Pai bendito, Deus eterno, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Pedimos o perdão pelos nossos pecados e pedimos que nesse momento o Senhor sare a nossa terra. O Senhor venha banir de sobre a face da terra essa pandemia do coronavírus. Venha eliminar de sobre a face da terra essa peste perniciosa, seja através da medicina, dos laboratórios, da ciência, mas o Senhor também pode fazer isso de forma sobrenatural. Mas assim seja feita a tua vontade, que se essa peste tenha que cumprir o seu papel, como o Senhor assim estabeleceu e permitiu que ela esteja sobre a face da terra, se o propósito do Senhor é para que os povos vejam o teu reino e clame, venha o teu reino, para que os povos vejam a tua vontade soberana e clamem, seja feita a tua vontade, para que os povos reconheçam que tu és Deus, és Senhor, assim na terra como nos céus, que assim seja feita a tua vontade. Te peço pelos médicos, te peço por toda a equipe de saúde, técnicos, pessoal da limpeza, esterilização, transporte, medicação e, acima de tudo, pedindo a Deus que o Senhor esteja abençoando a nossa pátria, abençoando os enfermos, pessoas que já se recuperaram, que eles possam ser fonte de pesquisa para acharem a cura para os que estão contaminados, os que já faleceram. O Senhor os chamou à tua presença, mas as famílias enlutadas, nesse momento tão difícil, têm estado, Deus, em situação tão difícil, tão caótica. Pedimos, Senhor, pelos governos, porque nós sabemos que nesse momento temos visto e ouvido que há, Deus, uma situação caótica também na questão de governo, principalmente no nosso país. Legislativo, executivo, judiciário, principalmente, Deus, na visão federal, presidente, senadores, deputados federais, juízes da Suprema Corte do nosso país. Tem misericórdia, Senhor, e derrama a tua graça, que, ó Deus, também os outros países, os outros povos que estão procurando um culpado, querendo achar um culpado, se há um culpado, que ele seja manifestado, mas acima de tudo seja manifestada a tua glória sobre a vida desses, que ainda que sejam culpados, o Senhor é Deus. O Senhor tem um propósito sobre tudo isso, que seja feita a tua vontade.
que se estabeleça o teu reino sobre a face da terra. Ó Deus, nós te pedimos também, ó Deus, pelos estados, pelos municípios, pedimos de forma especial pela igreja. Senhor, derrama sobre a vida da tua igreja a porção dobrada do teu Santo Espírito. E te pedimos, ó Deus, pelos irmãos que estão conosco aqui nos assistindo, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua vida, para que nós possamos passar por essa tempestade, passar por esse deserto, passar, ó Deus, por esse vale íngreme, mas chegarmos do outro lado vitoriosos, para estarmos, ó Deus, prontos a servir o Senhor e reconhecer que estamos vivendo no teu reino, para que a tua vontade seja feita nas nossas vidas aqui na terra, para que nós estejamos com o Senhor eternamente na glória nos céus. Assim como Isaías viu, assim como João viu, nós possamos ver e viver eternamente essa glória com Cristo Jesus. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua família, e que assim Deus permitindo, terça-feira nós temos o nosso momento de meditação às 19h30, grupos de oração, e também nas quartas-feiras. Amanhã, quinta-feira, o pastor Márcio tem a transmissão às 19h30 no canal da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Dominical, e também no domingo às 19 horas. Essas três programações, quinta e domingo, é no canal da Segunda Igreja de Volta Redonda. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.